E aí galera, tudo bom? Eu sou Fabiano Ramos, professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre deslocamento do equilíbrio. Então, o que vem de ser o deslocamento do equilíbrio? Qualquer alteração que ocorre na velocidade direta ou inversa de um equilíbrio, isso causa um deslocamento. Esse deslocamento nós temos o que vai caracterizar, nós chamamos o princípio de Le Chatelier. Então, o que diz esse princípio de Le Chatelier? Esse princípio de Le Chatelier, conhecido também como princípio da fuga. O que quer dizer isso? Que quando uma força externa age sobre um equilíbrio, esse equilíbrio ele vai procurar um novo ponto de equilíbrio, certo? Por isso que é conhecido como princípio da fuga. Então ele sempre vai procurar anular aquela ação que causou o deslocamento, beleza? Então o princípio de Le Chatelier, conhecido como princípio da fuga, é aquele princípio que vai sempre procurar um novo ponto de equilíbrio quando nesse sistema age uma força externa, beleza? Uma força externa ou os fatores. Quem são esses fatores? Concentração. Quando você faz adição ou retirada, você causa um deslocamento na reação, beleza? Então, fatores, concentração pode ser de adição. Quando se adiciona, o deslocamento vai para o lado oposto. Na retirada, quando se retira, o deslocamento fica no mesmo lado. Então vamos imaginar. Se você acrescenta algo no reagente, o deslocamento vai para o produto. Se você retira no produto, o deslocamento fica no mesmo lado. Então o deslocamento fica no produto. Beleza? Pressão é outro fator. Quando se aumenta a pressão, o deslocamento vai para o sentido de menor volume. Quando se diminui a pressão, o deslocamento vai para o sentido de maior volume. E o outro fator que nós temos é a temperatura. Temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você tem um deslocamento para o sentido endotérmico da reação. Endotérmico. O sentido endotérmico da reação é aquele sentido que absorve calor, onde ΔH é positivo. Se você diminui a temperatura, o deslocamento vai para o sentido exotérmico. Sentido exotérmico é aquele onde a reação libera energia. Beleza? Então, esses são os três fatores que vão causar o deslocamento de uma reação que está em equilíbrio. Beleza? Catalisador, galera. Catalisador. Vou botar aqui. Catalisador. Catalisador não altera Kc e Kp, beleza? Então vamos botar aqui um exemplo só para fixar essa ideia. Tu tem N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Vamos supor que essa reação seja exotérmica ou exotérmica. Então olha só, se eu aumentar a concentração de nitrogênio, o deslocamento vai
Então, se eu aumentar a concentração de nitrogênio, o deslocamento vem para a direita, vem para o produto. Isso quer dizer que tu vai produzir mais amônia. Vamos supor, se você retira, diminui a concentração de amônia, isso quer dizer que você precisa repor essa amônia. Então, você vai produzir mais amônia. Então, onde você retira, o deslocamento fica do mesmo lado, tá? Se eu diminuir a concentração de nitrogênio, o deslocamento vem para a esquerda, tá? Em sentido dos reagentes. Vamos falar da pressão. Se você aumentar a pressão desse sistema, aí você tem que saber, ó. Aqui você tem 1 e aqui você tem 3. Então, para cá é como se você tivesse 4 volumes e para cá você tivesse 2 volumes. Então, se tu aumentar a pressão, o deslocamento vem para o produto, que é onde está a menor quantidade de volume. Se eu diminuir a pressão do sistema, o deslocamento vem para o sentido dos reagentes, beleza? Se eu aumentar a temperatura, lembrando que no sentido direto eu tenho a reação, se está aqui liberando calor, então ela é do sentido exo. Voltando, o sentido é endo. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou estar favorecendo a formação dos reagentes. Se eu diminuir a temperatura, eu vou estar favorecendo a formação dos produtos. Beleza? Então, esse é um tópico muito cobrado em provas de vestibulares. Prestem bem atenção, beleza? O único fator que altera Kc, a constante do equilíbrio, é a temperatura, tá, galera? Não esqueçam isso. Então, muito obrigado, valeu, viu? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, dar aquela comentada e compartilhe, galera, compartilhe. Valeu? Então até a próxima.